Bem-vinda à casa, secretária, em nome dos vereadores. A senhora tem 20 minutos do tempo regimental, mas precisando de mais tempo, não há problema. Depois a gente vai abrir para questionamentos dos colegas vereadores. Obrigado. Muito obrigada pela recepção, presidente da Câmara, senhores vereadores, também a todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário e através da transmissão da TV Câmara. Eu quero fazer um agradecimento especial ao vereador Humberto Stoduto, que nos convidou para estarmos aqui nesta noite. Seria possível, claro, nós estamos sempre à disposição para prestarmos informações, esclarecimentos, mas, sobretudo, essa oportunidade que se oferece para nós, de nós podermos mostrar o que é a Secretaria da Assistência Social, o que é a política do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, como ele opera, de que forma nós podemos usar as normas técnicas da NOB-SUAS. Então, nós estamos aqui diante de uma oportunidade de nós repassarmos aos vereadores e abrirmos para questionamentos, mas, sobretudo, nós podermos esclarecer o que for do interesse dos senhores. Bom, a questão técnica eu não estava muito a par, e agora, conversando com o Tiago, ele me disse que eu trouxe um PowerPoint, eu trouxe algumas informações que eu julgo importantes, são vários números, eu não conseguiria guardar esses números, mas também eu gostaria de falar um pouco sobre como é a operação do Sistema Único de Assistência Social em vigor, né? Os senhores aprovaram, no início dessa legislatura, algumas alterações na lei orgânica do Sistema Único de Assistência Social, então, poucas coisas são possíveis de acrescentar, mas, sobretudo, é importante a gente esclarecer algum questionamento. Eu gostaria de começar a minha apresentação mostrando da formação da nossa secretaria. Nós temos hoje, para os senhores terem uma ideia, nós temos hoje 12 servidores, contando CCs e concursados na nossa secretaria. E mais os monitores da Casa de Passagem. Mas dentro da área de gestão, dos setores que envolvem a secretaria, nós somos, ao todo, 12 servidores, contando CCs e concursados. Bem, nós temos na nossa secretaria o Departamento de Assistência Social, que temos como coordenadora a Fernanda Machado Gonçalves Boelter, que está desde a implantação da secretaria no ano de 2009, e ela é uma conhecedora e tem sido um suporte fundamental para a nossa exposição de atividades, alterações de leis, convênios, enfim, toda a parte burocrática e técnica da secretaria. Os demais setores, nós temos o auxiliar contábil, que é o Igor Esteves, o auxiliar administrativo, que é o Luiz Alberto, e nós temos também, eles são também os encarregados do setor, o Igor, no setor de contabilidade, cadastro único, que hoje o cadastro único é como se fosse uma carteira de identidade da pessoa que tem alguma necessidade especial, que passa por situação de vulnerabilidade, que recebe um benefício de prestação continuada, enfim. O CAD único hoje, a pessoa que recebe um benefício de prestação continuada, se não renovar o seu cadastro único a cada 2 anos, ele pode perder esse benefício, ou nem receber esse benefício se antes não fizer o seu cadastro único. Também está ao encargo do Igor e do Luiz Alberto toda a gestão do programa Bolsa Família, são os cadastros, as inclusões e todo o processo de envio para o Ministério hoje da Cidadania para ver se realmente aquela pessoa se enquadra, porque hoje parece que nós vamos ter assim um filtro mais detalhado e mais cuidadoso para aquelas pessoas que recebem o Bolsa Família. Todos os dias nós estamos acompanhando nos noticiários pessoas que não precisam e que têm bens, têm bens imóveis, bens móveis também, e que recebem Bolsa Família. Então, hoje, nós temos uma peneira que não é feita por nós, e é bom que se diga,
Não é no município que se tira do cadastro ou se coloca no cadastro. O cadastro, os dados são coletados, é feito o cadastro único, e este vai para o Ministério da Cidadania, para a gestão geral do Bolsa Família, e lá é feito o aceite. Isso demora de 2 a 3 meses para que o beneficiário passe a receber este recurso. Bom, voltando ainda à formação da nossa secretaria, a nossa equipe técnica, eu falei no Cadastro Único, Bolsa Família. Voltando agora, o Tiago me ajuda aqui, a minha equipe, nós temos bom, fechando então, o Igor e o Luiz Alberto estão neste miolo, eu chamo do coração da secretaria, na área financeira. Os departamentos, os setores que estão ligados à Secretaria da Assistência Social. Nós temos o CRAS Padre Erasmo da Lasta. O CRAS hoje tem como coordenadora a Patrícia Moraes, assistente social a Raíra Moraes, psicólogo João Eduardo, agente social, que é o Diego Borges, e temos também um estagiário. Então, dessa forma, eu completo aqui a formação do CRAS. A próxima tela, se for possível. Nós temos também na gestão da Secretaria da Assistência Social, uma assistente social, que é a assistente social Aline Marqueto, e a estagiária Cassiana Silva da Silva. O CREAS tem como coordenadora a Cristina Schmidt, psicóloga Diana Godoy, assistente a Cleone Scherer, educadora social a Simone Machado, e depois a Casa de Passagem, que é o outro setor que está vinculado à secretaria, que nós temos como coordenadora a Elisa Silveira Gonçalves, está aqui nos prestigiando, e mais os monitores e a equipe que faz parte. Além das monitoras, nós temos hoje uma equipe que trabalha conjuntamente com a Casa de Passagem. Nós temos uma assistente social, uma psicóloga, uma terapeuta ocupacional, que fazem um atendimento às crianças acolhidas na Casa de Passagem. Vamos à próxima tela. Bom, eu achei importante a gente falar um pouquinho da Política Nacional de Assistência Social, dentro do Plano Nacional de Assistência Social e a norma operacional básica, que é o NOB-SUAS, né? A Política Nacional de Assistência Social foi aprovada já lá em 2004. Muitos municípios, até hoje, por incrível que pareça, ainda estão em fase de implantação dessa política. E são municípios razoavelmente grandes, e São Cepé, desde 2009, começou esta implantação. Ela apresenta as diretrizes para a efetivação da assistência social como um direito de cidadania e responsabilidade do Estado. A norma operacional básica dos recursos humanos do SUAS, que é a NOB-SUAS, ela estabelece e consolida, o que é importante, os princípios e os principais eixos que compõem a gestão do trabalho e educação permanente no âmbito do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. A gestão do SUAS é o Sistema Único de Assistência Social, que comporta 4 tipos de gestões, que é a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Subindo um pouquinho mais a nossa tela, as responsabilidades da União que passam diretamente aos municípios, na verdade. Hoje o Estado é parceiro, mas pouco contribui ou pouco soma no montante de recursos para a assistência social. Tanto é que, só para exemplificar, eu quero abrir um parêntese aqui, nós temos demanda de 2013, hoje, inclusive, nós estávamos atualizando em torno de R$ 17.422, que até hoje não chegaram esses recursos. Recursos do governo do Estado que vêm de fundo a fundo, do fundo estadual para o fundo municipal. Nós já fizemos várias atualizações dos dados e nós estamos em 2019, lá se vão 6 anos, né? E temos uma outra verba de 2015 que estamos aguardando, no valor de R$ 5.000 para a compra de materiais de expediente
mas exclusivamente destinado ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializada em Assistência Social. Retomando aqui, nós já falamos um pouco aqui da gestão do SUAS, estamos falando também das funções da gestão do conteúdo específico da assistência social no campo da proteção social, é importante que ressalte isso, e o sistema organiza as ações da assistência nos 2 tipos de proteção. Pode passar a próxima tela, por favor. Proteção básica e a proteção especial. A proteção básica é aquela que hoje é executada no âmbito do CRAS. É a proteção e a prevenção. Ela chega, ela atua antes de nós termos efetivamente a consolidação dos problemas. Ela tende a atuar de forma a prevenir e proteger as famílias, né? Então, a proteção básica desenvolve programas próprios, que aí nós temos o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e o PAIF, que nós vamos falar em seguida. A segunda é a proteção especial. A proteção especial ela é destinada a famílias e indivíduos que encontram-se em situação de risco. Quando já houve, na realidade, um rompimento de vínculos, quando já houve uma violação de direitos, aí atua a proteção especial, que é executada pelo CREAS, o Centro de Referência de Assistência Social, Casa do Aconchego. Então, são essas 2 ações bem distintas que são desenvolvidas. E nesta área NOB-SUAS, e tudo que está estabelecido na Lei Orgânica do Sistema Único de Assistência Social é direcionado para esses campos, bem como os recursos que vêm de parte do governo federal e a parte do recurso próprio que opera o município, né? Que o município complementa muitas dessas ações que são previstas na proteção básica e na proteção especial, como nós vamos ver a seguir. Então, mais adiante, a gente coloca para vocês a respeito dos princípios, né, da política da assistência social. Eu vou ler porque eu acho bastante significativo, até para a gente poder entender como é executada hoje a política de assistência social. A diferença do que é a assistência de acordo com as normas que estão vigindo e com aquela que nós gostaríamos que fosse, que muitas vezes não podemos executar, porque nós podemos ir até determinado momento, porque a lei nos permite, e até outro momento, enquanto existem recursos, né? Então, eu acho importante que a gente coloque para vocês, nós temos os princípios da universalidade, todos têm direito à proteção socioassistencial prestada a quem dela necessitar. Isso é importante as pessoas saberem que... aí lembra um pouco SUS, né? Lembra, de certa forma, esta universalidade, a forma como deve ser executada. Com respeito, isso a quem dela necessitar, mas com respeito à dignidade, à autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer espécie ou comparação vexatória da sua condição. O segundo princípio é o da gratuidade. Não deve haver contrapartida de parte do beneficiário. Às vezes as pessoas dizem assim, a pessoa ganha a cesta básica e leva para casa, ou ganha um aluguel social, o que ela tem que dar em troca? O que tem que se cobrar em troca? A lei não permite que haja contrapartida na política de assistência social. É muito clara essa gratuidade. Não pode haver nenhum tipo de contrapartida, nenhum. A integralidade da proteção social é a oferta de provisões em sua plenitude por meio de um conjunto articulado de serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais. Aí entra a Bolsa Família, entra o próprio CAD Único, que dá acesso a uma série de benefícios, como a gente vai ver daqui a pouquinho.
A intersetorialidade, que é a integração e a articulação da rede socioassistencial com as demais políticas e órgãos setoriais de defesa de direitos e sistema de justiça. E mais, nós temos aqui a equidade. A equidade trata do respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade, risco pessoal e social. Então, assim, esses são os princípios, e eu penso assim que, dessa forma, fica muito claro como é que tem que ser executada a política de assistência social como um todo, né? Nós vamos ver assim, ó, nós temos também, nós já passamos por algum desses princípios, a universalização dos direitos sociais, a fim de proporcionar acesso às demais políticas, a gente já falou, respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia, seu direito e benefícios de serviço de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando quaisquer comprovações vexatórias de necessidade. Foi aquilo que a gente já falou, pode passar a próxima tela, faz favor. E atingindo também a questão urbana e rural, a equivalência é igual. Se há problemas na área rural, tem os mesmos direitos que um morador da área urbana. Isso é importante a gente colocar também. E é de relevância também a gente informar aqui que um detalhe importante da política de assistência social é todas as políticas sociais em desenvolvimento hoje, no serviço de assistência social, elas têm como base a matricidade. Todas as políticas são voltadas, primeiramente, para a mulher. Quando se vai conceder qualquer tipo de benefício, salvo, claro, se a família tiver como chefe único o homem, ele vai ser atendido. Mas a prioridade de todas as ações desenvolvidas pela Secretaria da Assistência Social são voltadas para a mulher. Cursos, Bolsa Família, o Cadastro Único, enfim, todos os benefícios, toda a proteção gira em torno da matricidade. Vamos à próxima. Agora vai me servir só como ponto de referência. Eu fiz questão da gente trazer essas questões, porque é bom de saber como é que funciona, como é que é a operacionalidade, né, desta política de assistência social. Hoje, no município, nós temos a Lei dos Benefícios Eventuais, que é a cesta básica. A cesta básica é concedida a famílias em situação de vulnerabilidade social. São pessoas que, por N razões, são famílias, especialmente a partir da mulher, foi constatado que essas pessoas não têm como manter a sua família, não têm como prover do alimento à sua família, não têm como prover daquelas necessidades básicas. Então, a cesta básica, eu digo muito assim, ó, a cesta básica, quem dera que nós pudéssemos oferecer um rancho, mas o recurso é próprio da prefeitura para a gente conceder a cesta básica. E hoje são entregues 400 cestas básicas por mês. 400 cestas básicas por mês. São poucos itens. Se nós tivermos uma família com 5 pessoas, não sei se daria para uma semana a nossa cesta básica. Mas é o melhor do que nada. Hoje, este ano, nós conseguimos incluir o leite em pó na nossa cesta básica, o que encareceu um pouquinho mais, mas nós julgamos importante. Tem famílias que têm crianças pequenas que não têm o leite para dar uma mamadeira para uma criança. Então, nós incluímos um leite em pó também na cesta básica. Outros benefícios que a gente oferece são as segundas vias de certidões civis, que é o casamento, nascimento e de óbito. A pessoa que... Qual é o público-alvo? Toda pessoa em situação de vulnerabilidade. Se ela comprovar que ela não tem condições, ou se ela está no cadastro único, nós nem pesquisamos mais. Nós vamos lá no nosso sistema, ela está no cadastro único, imediatamente nós já emitimos, através da assistente social, um parecer social para a pessoa ter acesso a essas certidões civis.
Nós temos também as carteiras de gratuidade do transporte. Nós temos uma lei municipal que, diferente da lei nacional, ela estabelece que a idade mínima, a idade, vamos dizer assim, a idade válida para solicitar um benefício da gratuidade do transporte tem que ser 65 anos. Então, aqui para o transporte urbano do bondinho, para as pessoas se entenderem melhor, o bondinho não aceita. Mas há os casos de pessoas portadoras de deficiência. Essas têm direito à gratuidade no transporte. Então, nós oferecemos esse serviço. E o transporte intermunicipal. A gratuidade são para pessoas que têm doenças incapacitantes para o trabalho. Pessoas que não têm condições de trabalhar e que preenchem um formulário. Esse formulário vai para a FADERS, em Porto Alegre, e lá é feita a triagem. E essas pessoas recebem essa carteira com direito a acompanhantes, a quem deles necessitar, com validade de 2 anos. E este é todo um processo que é desenvolvido na Secretaria. Nós proporcionamos às pessoas documentos, xerox, enfim, preenchemos formulários até para agilizar. O transporte em nível nacional. Hoje, qualquer pessoa pode ter acesso no seu telefone com o Ministério dos Transportes para pedir gratuidade no transporte interestadual. Mas nós, na Secretaria, nós nos dispusemos a auxiliar as pessoas que procuram a Secretaria para nós fornecermos, auxiliar, para agilizar esta carteira, porque para muitas pessoas fazem tratamento em outros estados e outros municípios, precisam de acompanhante, e isso tudo vem a facilitar. Além das carteiras, outros benefícios que nós temos aqui é a concessão da credencial de estacionamento, também passa pela Secretaria, as pessoas com mais de 60 anos, encaminham do setor de protocolo da Prefeitura, e é válido em todo o estado do Rio Grande do Sul, este documento que é emitido aqui na nossa Secretaria de Assistência Social. Passa mais um pouquinho. É concedida também para pessoas idosas e pessoas portadoras de deficiência. Nós temos gratuidade de passagens. Ocorre muitas vezes de pessoas passarem por São Cepé e estão, hoje mesmo, no caso, vou pegar um exemplo de hoje. Passou por São Cepé um senhor, um caminhante, e ele queria uma coberta. Mas ele queria uma coberta fina. E nós tínhamos feito uma campanha, nós ganhamos cobertores, alcochoados, todas grossas, porque ele não tem onde morar e ele gosta de viver na rua. Ele estava indo para Pantano Grande. Eu disse, mas quem sabe uma coberta mais grossa, enfim. Não, eu só quero que me ajudem com um dinheiro para passagem para eu ir até o viaduto de Caçapava. Então, o que a gente faz? Pessoas que estão de passagem por São Cepé, é concedida a passagem gratuita, a assistente social faz um parecer rápido ali, nós compramos a passagem e entregamos em mãos para as pessoas. Isto acontece, é muito mais comum do que os senhores imaginam. Muitas pessoas de passagem por São Cepé, o sábado mesmo, houve um caso que não vem aqui explicar melhor, mas a delegacia de polícia pediu, precisa de 2 passagens para encaminhar 2 pessoas para Vila Nova do Sul, sábado, perto do meio-dia. Então, também nós, a qualquer hora e a qualquer momento, a gente está à disposição e temos que fazer isso, nós temos que atender essas pessoas. Vamos andar mais um pouquinho a nossa tela. Programas desenvolvidos pela Secretaria, como eu falei já para vocês, o cadastro único, que é o cadastramento, atualização e manutenção do cadastro, verificação da situação do beneficiário. E os números que eu vou colocar para vocês aqui são referentes a janeiro deste ano, e são atualizados de acordo com dados do IBGE, e anualmente esses dados chegam para nós. Nós temos hoje famílias cadastradas no CAD único, 2.000... o meu óculos está fraco. 2.000
645 beneficiadas, 645 beneficiados, atingindo 6.805 pessoas. Tá? Isso no cadastro único. BPC, dados de fevereiro deste ano. Nós temos cobertura de 750 pessoas, que é o benefício de prestação continuada para as pessoas que estão incapacitadas para o trabalho. BPC para idosos são aqueles que contribuíram com a Previdência Social e que é constatado que eles têm direito a este benefício, que é o BPC idoso. São 329 pessoas, deficientes 421. Isto gira um recurso mensal no município de São Cepé em torno de pior sem óculos, R$ 748.500. Vocês viram o que representa o BPC? São Cepé. Imagine um município maior, né? Isso aí é dinheiro que vem e que é utilizado aqui no nosso município, e são benefícios que nós agilizamos para que ninguém, né, fique sem este acesso, se de direito for. Bolsa Família, que é logo abaixo. O Bolsa Família, referência a abril de 2019, nós temos hoje 967 famílias. Diminuiu o número de famílias beneficiadas. Nós chegamos a ter 1.500, eu não lembro exato, mas eu não estava ainda na secretaria. Com a peneira que está sendo feita, a gente acredita que seja isso, né? Este número caiu para 967 e entra no município um total de R$ 126.626 mensal. Certo? O que é preciso para a gente melhorar este número? Nós temos a busca ativa. É necessário que se faça a busca ativa. Hoje nós temos uma equipe que é muito pequena. A nossa equipe, como eu disse no começo, nós temos 12 pessoas e essa busca ativa deve ser realizada por educador social, agente social ou assistente social. Os nossos assistentes sociais hoje estão envolvidos com vários outros setores, com dica, Conselho da Pessoa com Deficiência, e assim vai. Conselho do Idoso, para citar rapidamente, tem mais, né? Mas, mesmo assim, o trabalho é feito. Não é o desejado. Não é o desejado. Poderia ser muito maior, nós poderíamos ter uma busca ativa mais intensificada, buscando as pessoas, indo nos lares, vendo qual a situação. Mas, hoje, houve essa redução para este número de 967 pessoas, famílias, né, que recebem o Bolsa Família em São Cepé. Próxima tela. A lei que trata da habitação de interesse social. Bom, nós temos as modalidades de benefícios benefícios eventuais na área da habitação, que são os seguintes. Nós temos o aluguel social, que é aquele determinado, destinado, melhor dizendo, a famílias que não tenham onde morar, não tenham condições de alugar uma casa, estão no cadastro único e que, apesar das dificuldades, apesar de todas as tentativas na área de proteção, prevenção, não foi possível. O município socorre, então, essas famílias com o aluguel social, que hoje está na ordem de R$ 350 o valor maior do aluguel social. É pouco para o nosso... Hoje, em São Cepé, o valor dos aluguéis, né, a gente sabe, por mais modesta que seja a moradia, elas já estão passando este patamar. Já conversamos com o secretário de Finanças com o objetivo de nós buscarmos meio de aumentar este patamar, tá, de R$ 350. Concessão de imóvel público para famílias em situação de risco. São famílias que estão residindo em área de risco ou em área... nós temos ocupações em São Cepé. Nós temos a beira do Lajado do Moinho, foram retiradas as famílias, nós sabemos hoje que tem lá e tem gente que nunca saiu. Inclusive, nós terminamos ontem um levantamento completo de todas as moradias na beira do Lajado do Moinho,
todo o Correio do Lajeado do Moinho para ver qual a situação dessas pessoas. Né? Porque se acontecer um sinistro, uma cheia do Lajeado do Moinho, como já aconteceu várias vezes, quem vai ser responsabilizado? Essas famílias foram tiradas. Teve gente que alugou a casa, saiu dali, foi para outro lugar e alugou a casa. O ideal seria, o que seria na nossa visão? A pessoa foi tirar essa pessoa da área de risco, a casa tem que ser demolida imediatamente. Até hoje, aqui na Secretaria, nós temos um caso que ocorreu recentemente lá do bairro Pontes, que nós retiramos a família, estava caindo já a parte do fundo da casa, e estava entrando escorpiões, aranhas, enfim, nós retiramos essa família e a casa foi desmanchada na hora. Porque senão, e já estavam vendendo o terreno. Já tinha gente vendendo o terreno. As melhorias habitacionais, que são aquelas concessões de telhas, tijolos, janelas, portas, cimento, areia, vaso sanitário, pia, enfim. É outro benefício da habitação de interesse social e construção de moradias. E, além disso, hoje, dentro desse setor, nós temos o acompanhamento das famílias que estão lá no programa Minha Casa Minha Vida, lá no bairro Vitória. Agora, recentemente, o nosso assistente social visitou todas as casas, porque todo dia nós chegamos, estão alugando casa, estão vendendo casa, abandonaram casas, mas todas são checadas imediatamente e nenhum caso se confirmou até agora. Nós realizamos também visitas domiciliares para levantamento habitacional, a fim da concessão de melhoria habitacional. Pode passar para nós. Vamos baixar só um pouquinho aqui. Aí. Nós tivemos este ano, no ano passado, nós tivemos 2 editais de concessão de terrenos no bairro Cristo Rei. Por incrível que pareça, pessoal, o primeiro sorteio nós tínhamos 10 terrenos. Primeiro nós tínhamos 10 terrenos. Nós tivemos 4 pessoas inscritas e 2 delas, apesar de ter assinado o termo de concessão, não construíram e disseram que não iam construir. A dona Zilka sabe bem disso, né, dona Zilka? E nós tivemos, foi em agosto do ano passado, sorteio eram 4 terrenos, nós tivemos 3 famílias inscritas e uma só. E mesmo que as 3 famílias inscritas tivessem assinado o termo de concessão, uma só construiu. As outras nem mostraram interesse de construir, para os senhores terem uma ideia. Porque há uma coisa, eu não sei nem definir o que é eu acho que é uma questão até de... Como é que eu vou explicar? Quando a pessoa assim tem até uma prevenção. Se é no bairro Cristo Rei, eu não quero. É uma resistência, um preconceito. Obrigada, vereador. Preconceito. Se for bairro Cristo Rei, eu não quero. Dia desse foi uma senhora lá, então, olha, está encerrando agora, dia 4, o período de inscrições para os terrenos. Sim, sabe, a senhora se inscreve, mas onde é que são os terrenos? Cristo Rei, ela deu de mão na bolsa, eu não consegui nem terminar de falar com ela, já estava na porta, foi embora. Mas, e aí, uma que chegou depois, que venceu o prazo, que disse assim, eu pensei muito no que tu me disse, quando eu disse que tinha muita droga lá na Cristo Rei, que tinha não sei o quê. Eu digo, isso tem em todo lugar hoje, até no centro da cidade. Aí eu pensei nisso, aí eu vim ver se ainda posso me inscrever. Tinha passado o prazo. Uma pena. Mas nós vamos ter até o fim do ano um outro sorteio, porque nós já estão sendo definidos os outros setores, inclusive, talvez, no bairro Londero, que as pessoas tanto anseiam, foi encontrada uma outra área que pode ser loteada agora e talvez até o fim do ano, se tudo correr como a gente está esperando, a gente deva ter uns 6 terrenos no bairro Londero e algumas casas também desocupadas que poderão vir a sorteio. Mas sempre beneficiando pessoas que se enquadrem dentro das normas
dessa habitação de interesse social. Então, nós tivemos agora encerrado no dia 4 de julho o prazo para inscrições para 3 terrenos super bem localizados, e nós tivemos 2 inscritos. Então, houve sorteio, o Conselho de Habitação fez o sorteio entre os 2 inscritos, né? Então, ficaram com terrenos bem localizados. Infelizmente, não é, Rodrigo? Faz parte do nosso conselho. Uma das beneficiárias faleceu hoje, né? Mas, provavelmente, a família vai ficar com esse terreno. Há já um entendimento de parte da Procuradoria Jurídica, é uma família que não tem condições. Seguindo adiante, hoje, nós temos um cadastro, está tramitando, em Brasília, um pedido de emenda parlamentar para nós concedermos melhoria habitacional urgente, seria, para 158 famílias de São Cepé. É o cadastro atualizado nosso. Hoje, a Secretaria da Assistência tem 158 nomes de pessoas que precisam de melhoria habitacional. A gente aguarda que passe essa etapa aí da votação do projeto da Previdência e, quem sabe, né, essas emendas parlamentares comecem a ser liberadas. Vamos adiante. Então, são 158, né, pedidos de melhoria habitacional. Também estão em Brasília projetos para a construção do prédio próprio para a Casa de Passagem, prédio próprio para o CREAS e ampliação do CRAS, porque no CRAS também deve ficar o cadastro único, porque a clientela do CRAS é a clientela do cadastro único. E o CRAS, embora seja um prédio novo, não houve a previsão de instalar uma sala específica para isso. Então, nós temos esses projetos também tramitando lá desde o final de 2017. Estão tramitando em Brasília e esperamos, tomara, né, que alguma coisa venha. Até o dia 10 de junho passado, nós concedemos, neste ano, só para os senhores terem uma ideia, a nossa verba para melhoria habitacional é R$ 45 mil. São recursos próprios da Prefeitura. Imaginem, nós conseguimos 9 melhorias habitacionais. Teve casas que praticamente nós terminamos com estes recursos. Resultado, faltou recursos. Então, nós já pedimos uma suplementação. Hoje, a melhoria habitacional está com um saldo até o fim do ano, em torno de R$ 23 mil para atender as demandas urgentes, urgentíssimas. Hoje, uma das urgências, por incrível que pareça, são os postes de energia elétrica. A RGE não aceita poste velho. Não pode. Padronizou no modelo maior, que é 7 metros. Pois é. Então, assim, cortou a luz, deu um problema, caiu a luz lá fora, lá no interior, caiu a luz por uma tempestade, coisa parecida, tem que trocar o poste. Nós concedemos 7 postes este ano, e cada poste é R$ 1.300. Cada um deles. Antes tinha, se for do lado da rua, que passa a rede, era 5,5, era mais barato. Agora não, padronizou 7 metros para todos, tanto cidade, interior, área rural, urbana, enfim, 7 metros. Então, nós concedemos 7 postes, já tem um pedido encaminhado, agora vai ser o 8º, né, e mais uma melhoria habitacional que a gente, agora, nos próximos dias, também já vai ser liberado. Então, já vai passar para 10 e 8 postes. Vamos seguindo. Pode passar um pouco mais. Essas melhorias habitacionais que eu falei para vocês, o que é? Nós construímos banheiros. Eu acho que foram uns 3 banheiros que nós entregamos materiais para essas famílias construírem por conta própria. Houve pessoas que ganhassem o benefício e disseram, não tenho como construir. Mas hoje a gente sabe que a Prefeitura tem condições, tem 2 pedreiros hoje na Prefeitura,
para atender toda a demanda. Então, né, a gente até fica... A gente concede o material, a secretaria concede, o recurso vai, compra, adquire tudo e depois não tem como, né, construir. Mas a maioria já está morando, a maioria já está dentro de casa, fechada, com as aberturas novas, que há muitos casos nesse... pessoas com janelas quebradas, a porta da frente que não fecha, enfim. Construção de banheiros, tem muita gente que não tinha banheiro até então. Ou banheiros estão caindo aos pedaços. Isso no centro da cidade, nós tivemos agora, no começo do ano, a reconstrução de um banheiro. Depois nós vamos passar para os aluguéis sociais. Nós temos 3 famílias hoje beneficiadas com aluguel social, que é aquilo que eu falei para vocês, no valor de R$350. Esta semana passada, nós tivemos 2 determinações de parte do Judiciário de concessão de aluguel social. As famílias já foram notificadas para procurarem o imóvel. São mais 2 aluguéis sociais, famílias que estão em situação de vulnerabilidade, e que o nosso parecer era de que essa família, né, ainda poderia, sozinha, resolver o seu problema. Mas houve entendimento de parte do Judiciário, e os recursos já foram providenciados, mas a sentença final é para que seja concedido. Mais 2 aluguéis sociais, chegando a 5. A próxima tela vai mostrar também que nós temos pessoas residindo em imóveis do município. Nós temos pessoas que estavam em área de risco, nós temos 3 famílias morando em imóveis do município, foram retiradas de locais de risco e que hoje estão morando nesses imóveis. Pagam água e luz somente. Né? O resto, realizamos também melhorias nesses imóveis para que essas pessoas pudessem residir. E temos um caso que foi de uma desapropriação ocorrida, eu não sei dizer exatamente o ano, mas era para a construção, acho que o vereador Tavinho até pode me ajudar, construção da Avenida Juscelino Kubitschek, lembra, para o escoamento da safra. Então, essa família foi retirada daquela área ali, ela foi colocada na beira do lajeado do moinho, e na chuva de 2015, a casa caiu. E aí a prefeitura hoje paga um aluguel que é maior que o aluguel social, e nós estamos discutindo a fim de que todos os recursos que nós estamos pagando já poderia ser construída uma outra casa para essa família. Estão vinculados... Bom, só para a dotação inicial, falei para vocês ali, que era para os senhores que é 45 mil, suplementados 20 mil, hoje nós estamos com 23.915, já deve ter diminuído isso com a compra de poste e outros materiais que a gente providenciou essa semana. Conselhos que estão vinculados à Secretaria de Assistência Social. Nós temos o Conselho Municipal de Assistência Social, que é aquele que fiscaliza todo o serviço da gestão, todas as ações da gestão. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que está agora já atuando e muito bem, eu fiquei sabendo, vereador Paulinho. Né? Hoje, essa semana, teve a primeira reunião e, olha, nós temos um seleto conselho atuando, isso vai ser muito bom. Adiante um pouquinho, Tiago, por favor. Nós temos o Conselho do Idoso, que é bastante atuante, que agora nós estamos na luta para ver conseguirmos uma casa-dia para colocarmos nossos idosos, aquelas pessoas que trabalham, não tem quem deixar os pais, os parentes, enfim. É uma luta do Conselho, que também é nossa nesse sentido. O Conselho Municipal de Habitação, que está em fase de readequação, porque houve desistência de membros, está vindo para a Câmara o projeto para alterar a composição do Conselho Municipal de Habitação. Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, nós estamos de posse da lei e do regimento interno, realizando um estudo com o objetivo de reformar este conselho. Nós já temos várias mulheres que estão engajadas no sentido da gente ativar este conselho e atuar como deve o Conselho da Mulher. Não é concebível que nos nossos tempos, hoje, não tenhamos um Conselho Municipal da Mulher atuando nos direitos, na proteção, na orientação das mulheres. Então, já está em estudo, eu acredito que na volta, eu acho que em agosto, no início de agosto, já deve estar entrando aqui o projeto de lei para alterar. E ainda nós temos o Conselho Tutelar, que é vinculado à Secretaria de Assistência Social.
Seguindo adiante, nós temos o CRAS, agora alguns números, não é? E uma descrição mais detalhada, que o CRAS, o Padre Erasmo da Lastra, que é o Centro de Referência e Assistência Social, ele trabalha na baixa complexidade, na proteção e prevenção através do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, direcionado às mães, às mulheres, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que atua na proteção das crianças de 0 até 17 anos, 11 meses e 29 dias, e com os idosos. Hoje nós temos no CRAS 1.268 famílias referenciadas que recebem cesta básica, e hoje recebe cesta básica 400 famílias, né, todo mês. Graças a algumas campanhas que em seguida ocorrem, nós temos uma suplementação de alimentos que atendem aquelas pessoas que momentaneamente estão vivenciando hoje na situação, gastaram dinheiro com medicação, com médico, enfim, ou em outra situação. Nós temos uma suplementação de alimentos para conceder em casos especiais, sempre sob a análise da assistente social. Nós tivemos, o CRAS realizou, junto com o CREAS, neste ano, cursos profissionalizantes. Nós encerramos semana passada e nós vamos ter agora, dia 19, a entrega dos certificados, com recursos das medidas, aquelas penas comunitárias. Como é que é quando a pessoa paga? Advogados, me ajudem, agora me fugiu o termo. Pena alternativa, né? Então, eles pagam a pena alternativa em dinheiro, salários, enfim. E, com estes recursos que nós solicitamos ao Judiciário, pode passar um pouquinho para mim, por favor, nós tivemos os cursos de auxiliar de técnico administrativo e atendimento ao cliente para o bairro Londero. Foi realizado na Escola Leonardo Curtis. Das 25 pessoas que se inscreveram, apenas 13 concluíram os cursos, infelizmente. Foi uma pena, porque o objetivo é justamente oferecer a capacitação para o trabalho, né, dessas pessoas, mas ainda bem que esses 13 fizeram, concluíram, né? A gente foi atrás, casa por casa, é bom que a gente diga. Nosso psicólogo, nosso educador social foi casa por casa atrás dessas pessoas, né? Confirmaram, mas depois não compareceram. Nós também temos parceria com o Senar, né? E com o Senar são cursos que são cursos gratuitos. Nós entramos com material de cursos, nós já realizamos vários cursos, CRAS e CREAS, na área também de capacitação para o trabalho e melhoria da qualidade de vida no meio rural, como saneamento no meio rural, aproveitamento de alimentos, enfim. É uma série de ações que a gente procura diversificar de modo a oferecer para pessoas a capacitação para o trabalho. Seguindo adiante, nós temos ainda oficinas do CRAS. Em todos os bairros, hoje, nós temos oficinas. Essas oficinas são realizadas nas escolas. E temos também no Centro de Convivência CRAS e CREAS, que é lá no alto do posto, onde era a Casa de Passagem. E lá hoje também tem a horta comunitária da Secretaria de Educação. Famílias em acompanhamento do PAIF, incluindo famílias em grupos, são 324. Atendimentos individualizados até agora, incluindo visitas domiciliares, nós estamos com 1.480. Benefícios eventuais, que aí são aqueles que a gente falou, né? Auxílio funeral, certidões, cestas básicas e passagens, 1.252. Pessoas que participam das atividades continuadas, participaram agora no ano de 2018, 542. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, hoje tem 18 idosos que participam efetivamente, e 25 pessoas portadoras de deficiência. Também atendemos as famílias de quilombolas, e nós temos hoje 8 grupos com 201 crianças e adolescentes com idade de 4 a 17 anos. Isso dentro do CRAS. Seguindo a próxima tela, nós vamos ver assim, ó, tem ainda a participação em diversos eventos, né? O CRAS participou. São aqueles eventos anuais que acontecem na proteção das famílias, enfrentamento à violência sexual contra as crianças e adolescentes, trabalho infantil, dia de luta da pessoa com deficiência, dia do idoso,
né? Dia de Não Violência contra a Mulher, a realização do encontro da melhor idade, nós tivemos neste domingo, um super público, né, vereadora Maria? Participação dos municípios da região, e, efetivamente, o encontro foi maravilhoso. Quem esteve lá, com certeza, viu, né, o coroado trabalho do CRAS e do Departamento de Assistência Social para que tivesse êxito este evento. E nós temos todo ano, no final do ano, a integração de grupos. Seguindo aqui o CREAS, que é o Serviço de Referência Especializada, aí entra na média complexidade. É uma política que atende famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou que tiveram seus direitos violados. O CREAS hoje tem 70 famílias referenciadas, com atendimento mensal, de 150 famílias e cerca de 50 visitas domiciliares por mês. Sem falar, e este é um trabalho que é de domingo a domingo. Não tem dia nem hora, né? A nossa assistente social é chamada de madrugada no hospital, se for o caso, ou chamada pela brigada, e é prestado este atendimento. Nós temos também atendimentos individualizados, com psicólogo e assistente social. A equipe técnica também é acionada, não só do CREAS, mas também do CRAS, pelo Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Conselho Tutelar, com atendimentos individualizados, em grupos, em oficina, incluindo busca ativa com intervenções das famílias ou cidadãos que se enquadram nas responsabilidades do setor, com estudos sociais, pareceres, acolhimentos, avaliações, referentes à guarda, adoção, destituição de família, medidas protetivas, maus tratos, entre outros aí, né? E encaminha a gratuidade de documentos, no caso o CREAS, né? E apoio a entidades como o Lar do Idoso e o Hospital, estudos sociais, visitas domiciliares, mediação de conflitos das famílias referenciadas no serviço, e os eventos também, né? O CREAS também oferece oficinas para aquelas pessoas que tiveram direitos violados, houve rompimento na família, essas pessoas são atendidas lá no CREAS. Vamos passar adiante, para não nos alongar muito. Casa de passagem, esta é de alta complexidade, onde são acolhidas as crianças e adolescentes em situação de risco e rompimento dos laços familiares. A Casa de Passagem, nós temos hoje, além da coordenadora, nós temos monitores de abrigo e a equipe técnica, como eu falei para os senhores, que são psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e a nutricionista. São a equipe mínima referenciada que atua na Casa de Passagem. Um pouco sobre os recursos, até o dia 10 de junho, para os senhores terem uma ideia, assim, neste ano, foram muito poucos recursos que vieram. A programação não veio nenhum recurso este ano. O governo está adotando uma sistemática assim, ó, usou o recurso, ele repassa. Não usou, ele não repassa. Então, nós estamos aqui, ó, nós estamos com... De 2018, do Serviço de Convivência, né, nós temos uma parcela de 2018 que falta, que é 4.950, atrasados 29.700. Depois, o PAIF, que é aquele programa que a gente falou, nós temos de dezembro a junho, parcelas de 8.400, nós temos a receber 58.600. Depois do CREAS, que é o piso fixo de média complexidade, nós temos parcelas de abril, maio e junho, por receber, 6.500 cada uma. Recursos também que são repassados para a PAI, R$ 810 mensais. Recursos de abril a junho também atrasados, totalizando 2.433. Vamos ao próximo, Casa de Passagem. De março até junho, nós temos R$ 20.000 atrasados. Do Lar do Idoso, mesma coisa, totaliza 3.500 atrasados. Medidas socioeducativas, nós temos uma parcela anual que é de R$ 8.000. Né? São aqueles jovens, adolescentes, que são condenados e cumprem medida educativa no serviço. Né? E, seguindo, então, recursos que nós temos do IGD,
Bolsa Família, que é o bloco de gestão do Bolsa Família e do CAD único, está em dia, parcela. E de todos os programas, nós temos hoje a receber R$ 169.933,20. Mas, mesmo assim, todos os programas estão em andamento, os monitores estão recebendo em dia, e a nossa ideia é cada vez ampliar mais o número de pessoas a serem atendidas. Bem, encerra aí, né? Ações conjuntas também, que é bom a gente colocar, que a gente tem campanha do agasalho, no CRAS, na casa e na Secretaria de Distribuição de Agasalhos. Arrecadação e entrega de alimentos também. Nós temos os supermercados que arrecadam e destinam exatamente para aquela fatia de pessoas que não estão incluídas ainda nos cadastros. E distribuição desses sopões. Também a gente está desenvolvendo alguma ação nesse sentido. E uma outra atividade que está ligada também à Secretaria, que foi repassada desde o início do ano, desde o início dessa gestão, mas que eu só recebi em maio a documentação, que é o trabalho junto às associações de bairros. Nós já tivemos uma primeira reunião no início do mês de julho. Foi muito positiva esta reunião. A gente acredita que nós teremos associações de bairros fortalecidos, entendendo, né, que somente através das associações atuantes nós vamos ter qualidade melhor de vida nos bairros. Se melhora para mim, melhora para todos. Se melhora para todos, melhora para mim também. É uma ação de duas vias. E a assistência social vai prestar todo o auxílio, e, enfim, vamos estar juntos até para a regularização das associações, conseguirem CNPJ, a fim de que possam vamos dizer assim, se capacitar para receber recursos, né, e solicitar recursos, enfim, nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu agradeço a oportunidade, eu estou à disposição dos senhores, né, e gostaríamos de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e falar do nosso trabalho. Flávio, agora vamos abrir a palavra para os colegas vereadores. O vereador Humberto pediu para falar primeiramente. Presidente, vereador Paulinho, demais colegas. Primeiramente, agradecer à secretária Flávia pela presença, por ter aceitado o convite, e parabenizar pelo trabalho desenvolvido na Secretaria de Assistência. Eu confesso do social. É o nosso trabalho, né, vereador? Vereador Giovanni Moreira. Bom, secretária, então, agradecimento por estar presente com a gente nessa noite, trazendo aí o conhecimento dos trabalhos desenvolvidos pela sua secretaria. Eu vou fazer, então, de antemão, 3 considerações, apenas 2 questionamentos, porque eu tinha anotado alguns aqui e já fui contemplado, né? Então, fazer considerações. No primeiro, eu gostaria de solicitar, se fosse possível, que deixasse com a gente cópia do material que a senhora apresentou nessa noite, até para que a gente possa ter posse dele e poder ler ele melhor, acompanhar melhor as ações. A segunda, parabenizar, porque eu vi ali que consta a reativação
do Conselho da Mulher, no caso, né? Então, é uma luta de 2 anos já, vereador. Que bom, isso a gente inclusive havia conversado na casa com a colega Maria há um tempo atrás, e a gente precisa desse conselho para ele debater e construir as políticas públicas. E no começo a senhora falava que a maioria das ações são na matricidade, né? Então que bom que culminou na reativação do conselho, né? Trata políticas públicas da matricidade com a mulher. Que bom que tem um conselho. A gente sempre diz no meio que a gente se criou que nada como ter o problema sentido e vivido. Então, para construir as políticas públicas, isto é muito importante. Também gostaria de fazer uma consideração quanto à questão da participação social através das associações de bairros, né? E eu sempre senti fragilizado as associações de bairros, em algumas que eu tive a possibilidade de acompanhar reuniões, porque na associações rurais está a Emater, está o sindicato e a Secretaria de Agricultura, não falta uma reunião sequer. E nas associações de moradores, associação de bairros, eu nunca vi inserção do governo direto nelas, né? E ali que está a participação social, está as pessoas da comunidade, que conhecem todo mundo, e que pode dizer os problemas enfrentados naquela comunidade. Que bom que a sua equipe tem essa visão, e a senhora diz que vão participar ativamente das associações. Que bom que está na sua secretaria esta função. Parabéns por isso. Também, aí as 2 considerações seria no seguinte sentido. Hoje, os órgãos de imprensa publicou a aproximação de um concurso público, e a gente tem uma legislação municipal aqui que prevê a isenção de taxa de concurso para aquelas famílias que estão cadastradas no cadastro único, né? Então, essa legislação, inclusive, foi proposta por este vereador. Então, que a sua secretaria esteja preparada para atender essa demanda, porque várias pessoas que se enquadram dentro desse perfil irão buscar documentos que comprovam a isenção da taxa do concurso público. E outra situação também, para finalizar, secretário, então, seria uma consideração para ajuste de secretaria, se isso for possível esse olhar, né? Seria uma situação que eu venho acompanhando, eu não conheço a pessoa, mas sei que é lá das unidades habitacionais novas lá, uma pessoa com o nome de Suelen que está grávida, né? Está grávida, e eu estou acompanhando na rede social um grande debate aí, de pessoas preocupadas com a situação dessa pessoa que está grávida, com o nenê para chegar a qualquer momento, e a unidade habitacional encontra sem fornecimento de energia elétrica. Inclusive, eu tive conversando com o pessoal da S Sul lá esses dias, trocando uma ideia com eles, estou aguardando um retorno, mas quando a senhora falou em proteção social básica, né? Daqui a pouco que alguém da sua equipe deve ter o conhecimento desse caso, você deve saber quem é a pessoa, porque provavelmente deve ter trabalhado. Toda uma sociedade está mobilizada para dar uma atenção a esse bebê. É o bebê. A preocupação é com o bebê. Imagina um recém-nascido chegar numa casa que não tem uma energia elétrica para um banho quente, que não tem uma iluminação adequada, uma luz que possa acender, aquecer uma mamá, enfim, coisas básicas que a gente sabe da importância que tem a energia elétrica. Então, que daqui a pouco a sua secretaria se some nesta campanha, o pessoal está tentando fazer campanhas para arrecadação de recursos para resolver o problema dessa pessoa. Eu não conheço, talvez Rodrigo, que é do bairro lá, deve saber quem é a pessoa, né? Eu só estou acompanhando por fora, sem saber a fundo, né? Então, que a senhora leve essa preocupação relatada nessa noite. Até reservadamente eu poderia conversar com o senhor vereador para colocar mais exatamente o que acontece neste caso. Sim. E de que forma nós estamos atuando também junto com a Secretaria da Saúde. Que bom, é um caso que me preocupou bastante, que eu estou acompanhando na rede social. Exato. Obrigado. Que agradeço. Colega vereador Luiz Otávio. Primeiramente, tal qual os colegas, cumprimentar a secretária pela vinda desta casa. Um relatório extremamente esclarecedor e com domínio do assunto de parte da secretária Flávia, os comentários por isso. Mas eu notei algumas questões pontuais, e a primeira delas, eu lembro que no meu primeiro mandato eu dizia que São Cepé tinha que criar a Secretaria do Pobre. Eu usava assim como um chavão. Não é possível o município nosso
com tanta vulnerabilidade social, não tem secretaria para cuidar dessas pessoas. Logo ali adiante, surgiu a assistência social e acho que ela se insere na estrutura administrativa do município como talvez a mais importante de todas, na visão, modesta visão deste vereador. E claro, e tudo isso vem a calhar na criação do Sistema Único de Assistência Social. Me parece que ele engloba todas as atividades, passam por ela, mas me chamou a atenção algumas questões, secretária Flávia, que eu queria aqui dividir com os colegas. A questão da prestação continuada, do BPC. BPC, isso. Pelo que eu entendi, ele distribui 7 vezes mais recursos do que o Bolsa Família. É verdade. É verdade. Exatamente os números. Imaginar que isso aqui está proposto num projeto de reforma da Previdência para redução ou até exclusão. Só para esse comentário que eu gostaria de fazer, que se torna inexplicável vendo a repercussão positiva que existe nesse tipo de verba. A RGE, ao exigir que se coloque poste novo nas residências, e a prefeitura está socorrendo as pessoas mais carentes, só que a RGE, e é só sair da estrada municipal, nós vamos encontrar postes no interior que a cada ameaça temporal cai ao chão e fica uma semana sem luz. Aliás, eles têm sido condenados a indenizar semanalmente por através de ações judiciais por esta omissão. Mas exigem, cortam a luz do cidadão que não pode pagar e depois exigem poste novo. Coerência. Ele corta a luz e se tiver qualquer problema, né, na estrutura, é cortada a luz até que se instale poste novo. Interessante a postura dessa empresa terceirizada, dessa empresa que está fazendo um trabalho fruto de um processo lamentável, na minha opinião, de privatização desse setor no Rio Grande do Sul. O Bolsa Família. Você diz muito que o Bolsa Família gera vagabundos. Eu já discuti com muita gente sobre isso. Qual é o valor mesmo do Bolsa Família, secretário? Varia, vereador, porque depende do tamanho da família, depende da idade escolar, se tem idosos, porque o idoso também tem acesso ao Bolsa Família. Aquele idoso, aquela pessoa que não conseguiu se aposentar, não conseguiu acesso ao benefício de prestação continuada, ele também tem direito ao Bolsa Família. Então, varia. Nós temos pessoas que recebem R$40 de Bolsa Família, que é unitário, e temos pessoas que recebem mais de R$200. O critério, não saberia lhe dizer. Porque, na verdade, todo levantamento de dados é feito aqui, encaminhado para o Ministério da Cidadania. Antes do Ministério do Desenvolvimento. A relação o município faz e encaminha. Exatamente. E são em torno de 1.000 pessoas, mais ou menos, que você... 987 pessoas. Isso não dá 5% da população de São Cepé? Não dá. Pois é. Então, são algumas coisas que se jogam ao ar, que o Bolsa Família é um gerador de desemprego, vocês não querem trabalhar, são os oportunistas. É o mínimo dos mínimos que aporta no recurso, muito menor ainda do que outras vantagens. Então, é bom o seu esclarecimento, até para desmistificar. Uhum. Custou sair, né? O que você diz por aí? Normalmente em rodas sociais de pessoas com muito dinheiro. Vejo muito dizer, os governos se cuidar é de outros setores, não está dando dinheiro para essas pessoas que não querem trabalhar. É das maiores maldades e barbaridades que você diz. A prova está no belo relatório trazido pela secretária Flávia aqui. Mais ainda, vereador, secretária, por último, as emendas parlamentares. A secretária falou que esperava concluir o processo de votação do projeto da Previdência Social para que ele subisse as emendas parlamentares, não é isso? É nossa expectativa, né, vereador? Não. Eu não sei se tem a ver, eu imagino que depois as coisas vão andar melhor. Não, né? Semana passada houve distribuição nunca vista, pouco antes da votação do projeto. Então está na hora realmente de cobrarmos recursos. Obrigado. Obrigada, vereador. Colega vereadora Zilka. Senhor presidente, colegas vereadores, acho que as suas colocações foram nos esclareceu bastante, mas eu só gostaria de fazer uma colocação no sentido assim, como existe a universalidade,
eu vejo que tem muitas pessoas que não têm consciência e se cadastram, né, secretária? Sim. E aí as pessoas que mais precisam, às vezes, ficam fora. Isso eu vejo seguidamente. E outro dia eu estava ali na secretaria e vi uma senhora procurando o nome da filha dela. E eu sabia que essa senhora era mais ou menos assim, tem a casa própria, tem carro, ela trabalha, o marido também. E eu perguntei para ela, a senhora tem a Bolsa Família? Ela disse, é para minha filha aprender a lidar com o dinheiro, é como se fosse uma mesada para ela. Eu pensei assim, mas a senhora não podia dar uma mesada para ela? Vocês não poderiam dar, no caso, o casal? Então, eu vejo assim que tem pessoas, né, que quando começou a Bolsa Família, o cadastro era feito nas escolas, né, secretária? Eu lembro quando eu era diretora do Mar de Luí, que fiz muitos cadastros ali. E ali a base é nas escolas, informações de matrícula, frequência escolar, né? A gente tinha os cadastros na escola, mas foi por pouco tempo. E aí a gente, como conhecia bem a realidade, aqueles que não precisavam, a gente nem cadastrava. E aqueles que a gente sabia que precisavam, a gente mandava em casa buscar familiares para fazer o cadastro. Mas outra coisa também, secretária, que eu queria dizer, é a dificuldade que a gente encontra de encaixar essas pessoas que mais precisam nas oficinas, participar de alguma coisa que poderia dar renda, né? A gente tem uma dificuldade enorme de colocar ela nos grupos. A gente vê ali na ação social, a gente também tem os grupos de oficinas, e como é difícil a gente trazer as pessoas que mais precisam. Não sei se é falta de motivação. Eu lembro que até uma vez, lá no bairro Pontes, há anos atrás, a Raíra e uma outra assistente social, dizendo para elas participarem. Aí ela foi citando nomes, que aí as senhoras deram nome para fazer a oficina, senão elas ficaram lá no canto dela, não queriam fazer. Vereadora, é uma questão assim muito... como não há e não é permitida a contrapartida... Contrapartida, isso. E isto faz com que muitas pessoas não queiram participar. Por exemplo, hoje as famílias que têm aluguel social, não é o que... Eu vou entrar onde a senhora falou. Tem aluguel social. É solicitado a essas famílias, essas pessoas beneficiárias, que elas tenham atendimento psicológico permanente, uma vez por semana no CREAS. Olha, uma vez por semana no CREAS. Participem das oficinas, não só do CRAS e do CREAS, ou de um ou de outro, até do NASF, que é oferecido pela Secretaria da Saúde. Nenhuma participa. E aí tu vai tirar o aluguel social? Não tem crianças pequenas. Vai expor a uma situação de vulnerabilidade que pode agravar ainda mais a situação dessas pessoas. Então, é uma questão assim, que muitas vezes as pessoas mas eu quero participar. Então, vamos participar, faço o cadastro, tudo certo. Aí não comparecem. Te compra o material contando com essas pessoas. O material é comprado contando com 20 participantes que nós inscrevemos, que são aquelas beneficiárias dos programas. Participam 10. Ou menos, para ser otimista. Então, era isso, e eu achei muito esclarecedora todos os programas que a Secretaria de Assistência tem. Obrigada. Obrigada, vereadora. Obrigado, vereadora Zilka. Vereadora Maria. Senhor presidente, colegas vereadores, secretária Flávia, obrigada pela sua fala. A gente todo dia está aprendendo, né, e conhecendo como que é o funcionamento de todas as secretarias. Acho que até a senhora já respondeu ali para a vereadora Zilka a pergunta que estava aqui, que o que é oferecido como promoção às famílias que recebem as cestas básicas para melhorar a sua situação e qualidade de vida. Né? A senhora falou aí que é oferecidas as oficinas para eles. São convidadas, né? São convidadas, então. A outra... uma outra pergunta para a senhora é como é feita as visitas e de quanto tempo entre uma e outra, no caso, essas famílias que são atendidas e que estão em situação vulnerável. Até para o acompanhamento, né, para ver da situação de criança, de idoso, como é que é feita essas visitas. Sabe, vereadora, que a nossa comecei falando em uma equipe pequena, parecia que eu estava me justificando, mas é fato, e isso interfere. Muitas vezes, em razão da própria demanda, cada entrega de uma cesta básica é uma entrevista. Cada pessoa, são 400 por mês, que vão lá buscar a cesta básica, é uma entrevista, como é que está a família, como é que está, e dependendo é feita a visita. Porque hoje nós não temos
uma equipe maior para ter uma visita, um cronograma de visitas. A maioria das vezes, hoje, por isso que eu dizia, nós podemos aumentar o número de Bolsa Família, se nós conseguirmos aumentar, de repente, a visita domiciliar, a busca ativa, né? Então, assim, pecamos nisso pela demanda excessiva de serviço e pela quantidade de pessoal disponível para desenvolver as ações. Sim. Uma outra pergunta, secretária, assim, uma pessoa, né, que recebe um benefício, no caso é uma criança, que ela é beneficiária, ela tem 7 anos, ela recebe, aí, no caso, a família, que não tem condições também, ela tem direito a se inscrever para participar das entregas de terrenos, no caso, que a senhora falou? Teria que ser o responsável, né? A pessoa que no caso, a mãe. A mãe seria responsável. Poderia, sim. Ela tendo essa criança especial, né? Que sim. Que ela é atendida no hospital universitário. Sim. Então, ela pode. Pode, tá, então, eu acho que eu vou encaminhar essa. Aí, isso, claro. As assistentes sociais vão fazer a visita e vão ver se realmente ela com precisa. Certeza, com certeza. Eu acho que era isso, secretária. Okay. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Colega vereador Renato. Senhor presidente, colegas vereadores, quero saudar aqui a secretária Flávia Machado, agradecer pela presença e trazer essa gama de informações para nós, parabenizar o vereador Humberto, que foi que solicitou, né? Realmente, como disse o colega ali, a gente não tinha a noção mais profunda do trabalho da Secretaria de Assistência Social. Algumas coisas que eu fiquei perplexo, né, dos números, em torno de 25% da nossa população recebe um benefício social. Isso cada 4 pessoas, uma recebe um benefício. Isso não tem como aguentar isso, né? Isso que São Cepé tem sido diferente das outras cidades do Brasil, da maioria das cidades do Brasil, tendo um crescimento econômico. O Brasil não tem crescimento, o Estado não tem crescimento, São Cepé tem um crescimento. Verdade. Graças à boa gestão do nosso prefeito. Mesmo assim, em torno de 6 mil pessoas são abrangidas por benefício. Em 24 mil habitantes, 6 mil estão abrangidas por a assistência social. Então, é imenso o trabalho da Secretaria de Assistência Social com o número ínfimo de recursos que recebe e mais pelo não repasse ainda. São 170 mil aqui atrasado, que eu anotei. E mais ainda, nós temos a maior empresa de São Cepé, que é a Prefeitura Municipal. Hoje nós temos a maior empresa que dá emprego em São Cepé, é a Prefeitura. Em segundo lugar, a cooperativa. Ambas com quase 2 mil funcionários. Então, veja o significativo que é o poder público, né? E, enquanto está aí a diminuição do repasse do FPM, a dívida do Estado com o município, e a senhora tentando fazer esse trabalho aí. Eu tenho sempre meu pé atrás. Por quê? Porque eu vivencio muito a realidade lá na rua, no beco. O vereador Tavinho mesmo, eu discordo um pouco dele ali, ele disse que sempre e a própria vereadora Zilka já trouxe que não é sempre, né, como ela presenciou um fato, e eu presencio muitos fatos. A gente vê, na minha profissão, a gente já aprendeu o cartão de Bolsa Família no ponto de droga, né, empenhado. Em função de buscas, a gente já pegou caderno em barzinho com o nome da pessoa, com o Bolsa Família, estava lá durante o mês 20 garrafas de cachaça, 15 carteiras de cigarro. Então, é muita coisa que tem que ser revista. Porque, conhecendo a realidade de São Cepé, e outra, essa questão também que o vereador colega Tavinho levantou rapidamente a palavra preconceito, com relação ao bairro Cristo Rei, não é só isso, não. É só ir lá e perguntar para algumas pessoas lá o que acontece, o que acontecia bastante lá. O ano passado, nós prendemos 18 pessoas de lá envolvidas diretamente com o tráfico de drogas, que expulsavam pessoas de lá. E pessoas que queriam se instalar lá, morar lá, que ganhavam terreno, e muitas vezes não coadunavam algumas coisas, eram ameaçadas e até invadiram residências. Isso nós temos, inclusive, registrado. Então, a realidade é um pouco diferente. Mas, enfim, só queria comentar isso e parabenizar o trabalho e dizer, mais uma vez, a questão dos funcionários, presidente, também, né?
colegas vereadores, não há funcionários. Apesar de ser uma das maiores empresas no CPE, a Prefeitura Municipal, faltam funcionários. Faltam funcionários para trabalhar em todos os setores. A Secretaria de Obras é carente de funcionários. Educação, assistência saúde. social também, né? Enfim, então, mas parabéns. Obrigada. E que Deus abençoe e siga fazendo esse trabalho para É o nossa que se comunidade. quer. Obrigado, colega Renato. Vereador Eto Vargas. Cumprimentar a secretária e parabenizar por tudo que nos passou, mas ficou algumas coisas que eu não entendi e gostaria de entender. De que forma a secretaria atende aos quilombolas? Nós temos um levantamento da situação de cada uma dessas famílias. Essas famílias estão no cadastro único, elas são atendidas com cestas básicas, né? E nós desenvolvemos ações juntamente com a Secretaria da Saúde, 2 vezes por ano. Vamos até os quilombolas desenvolver ações lá, com informações, fazer novos cadastros, orientações, encaminhamentos para o Bolsa Família, para o cadastro único e também os casos de BPC e até aposentadorias, porque nós intermediamos muitas vezes, é um outro serviço que a gente presta lá, ligar para o 135 para agendar perícias, agendar atendimentos no INSS. Eles têm um recurso especial para os quilombolas que vem do governo federal, é isso ou não? Estou enganado? Não vem recurso específico para os quilombolas. Eles entram em todo este bolo de recursos que eu comentei aqui. Sim. Quantos internos hoje tem na Casa de Passagem, por gentileza? Nós temos uma acolhida. Uma acolhida, não internamos, nós acolhemos, né? São pessoas que são crianças e adolescentes que foram abandonados, enfim, por situações que não vêm ao caso. Hoje nós temos uma acolhida na casa, mas como se sabe, hoje nós temos uma, amanhã nós podemos ter 10, ou 12, ou uma 2. Algo que a senhora falou, usou repassa, não usou não repassa. Eu não entendi esse. Não, são os programas que eu falei do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que é destinado a crianças de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias, e também do PAIF, que é o Programa de Atenção Integral à Família, e o PAEF, que é este programa de atenção especializado à família, que é um recurso que vem para essas ações, são desenvolvidas como as oficinas, cursos, ações, campanhas, né? E nós tivemos, assim, até o mês de maio, não houve nenhum repasse a partir de agosto de 2018. A partir de maio, à medida em que as ações foram desenvolvidas, e nenhum programa parou. Nenhum programa parou. Do PAIF, do PAEF, do Serviço de Convivência. Né? Ninguém parou de trabalhar. Mas, à medida em que esses trabalhos continuam sendo desenvolvidos, os recursos estão chegando. A distribuição de terrenos, e eu, num dia desse, até lhe liguei. Sim. E faltou para uma pessoa, foi por esse motivo que eu liguei, uma certidão do registro de imóveis. Isto. Essa pessoa está numa pobreza extrema. Sim. Né? Não teria um recurso da Secretaria para que a Secretaria providenciasse essa certidão do registro de imóveis para acolher ele, para resolver esse problema? Não tem? Vereador, nós não temos este recurso. Porque ele tem que provar que não tem um imóvel no nome dele, né? Para poder concorrer ao terreno, digamos assim. É o único documento que é pago pela pessoa que vai ser beneficiada com o terreno. Mas o único. Os outros todos são concedidos se ele não está numa situação assim que não tem o que comer, e claro que é um caso aquele que eu lhe falei, não teria uma forma de resolver esse problema para que ele pudesse entrar O que ocorre, vereador? A Secretaria não lida com dinheiro, né? Sim. E dentro das nossas rubricas, nós não temos a previsão, e o cartório do registro de imóveis, ele não concede gratuidade para concessão desse tipo de certidões. Ao contrário do cartório do registro civil, que dispensa para a assistência social 15 certidões por mês. Né?
Então, assim, nós não lidamos com dinheiro e não há previsão de lançar mão de recursos da prefeitura para pagar um documento desse tipo. Eu penso até que, de repente, nós podemos gestionar junto ao cartório. Isso, só para entender, e eu vou fazer isso, e depois lhe passo. Ótimo. Essa forma, essa busca de terrenos e casas, não teria uma forma de fazer isso mais rápido devido à pobreza extrema de algumas pessoas em nosso município? Este é um trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Social através da sua equipe, que é composta por advogados, é composta por engenheiros, e tem que ser visto todo, como se sabe, o bairro Cristo Rei, no caso, vou pegar o exemplo do Cristo Rei, a Zenaria também não é diferente, né? Então, é necessário fazer um levantamento, porque muitas pessoas receberam as casas, houve gente que vendeu as casas, houve gente que abandonou casas, teve gente que doou casa ou simplesmente repassou, estou te dando. Nós tivemos um caso esses dias, em um senhor que mora lá no bairro Londero, que ele estava doando um terreno do bairro Cristo Rei. Nós fomos olhar, esse terreno era um terreno do município. Então, é todo um processo que não passa pela secretaria, não passa. Sim. Esse é um trabalho feito pela fiscalização, a equipe da Secretaria de Desenvolvimento, através dos engenheiros, do setor todo que é encarregado, a própria fiscalização, os próprios fiscais do município fazem esse levantamento. Outra questão aqui, a senhora falou contrapartida, de que fornecemos algo para a pessoa, mas que poderia até ou não poderia pedir uma contrapartida, né, com relação a isso, nós não podemos pedir contrapartida. Com certeza eu sei, mas eu não teve foi pensado isso em algum momento? Não, absolutamente. A única contrapartida que nós pedimos é que as pessoas compareçam ao serviço para ter um atendimento. Sim. Até para a gente... Qual é o objetivo? Quando é atendida por um assistente social ou pela psicóloga ou pelo psicólogo do CRAS, o objetivo é ouvir esta pessoa. As inquietações, muitas vezes, é uma palavra que pode ajudar essa pessoa a ser impulsionada a ter até buscar uma qualidade de vida melhor. Claro. Porque todos os benefícios, como aluguel social, são todos benefícios eventuais, como diz a lei. E hoje nós temos benefícios eventuais que já passam de 2 anos. Não entenda que eu estou querendo lhe questionar, eu quero entender. Até porque nós aqui na Câmara somos um desaguadouro. De todos os vereadores. E as vereadoras também, independente de partido. Porque as pessoas têm... E eu acho que fazem, de uma maneira, essa é a forma de fazer, de cobrar dos vereadores. Não, e é muito bom que o senhor pergunte, E os vereadores direcionar para as secretarias competentes. É o que eu sempre digo, como líder do governo também, atendendo aqui os pedidos de providência dos colegas e repassando para as secretarias. Eu acho, e sempre primei, pelo bom atendimento em todos os locais. Porque, como a senhora falou agora aí, eu fiquei bem atento da forma que se atende. E, muitas vezes, a forma que a gente atende as pessoas muda muito, porque muitas vezes as pessoas não vão lá em busca até do sacolão, muitas vezes. É verdade. Né? Ou do remédio, ou de qualquer coisa. Mas, muitas vezes, do atendimento, do bom atendimento. A palavra pode ajudar. Da palavra, daquele abraço, daquele, olha... não é bem assim, né, e tal, e coisa, isso ajuda muito. Verdade. Então, eu acho assim de que é uma obrigação de cada um de nós, em todos os locais, atender da melhor forma possível. Eu sempre digo, vereador Eto, que aquela pessoa que nos procura é o nosso patrão. Isso eu digo para todos os nossos servidores da secretaria. Cada pessoa que entrar dentro da sala de vocês, da nossa sala, é o nosso patrão, é ele que nos paga. E nós devemos reverência para ele. Com certeza. A rapidez no cadastro único é feita de uma forma rápida e eficaz. Né? Então, acho que seria isso. Quero lhe parabenizar. E, claro, que eu sei que é um trabalho de grupo, né? E a gente acompanha o CREAS, o CRAS, o CAPES-AD. E quero destacar aqui
Aqui é CREAS, né? No final do CREAS. Odegar ali, o CREAS, Isto, né? ali é Eu o quero CREAS. destacar duas pessoas que atendem da melhor forma possível ali, que é a Kika Cleone Scherer, são lá no incansáveis. CAPES AD também, até os que são atendidos ali, todas pessoas que têm problemas, né? É Mas verdade. eu, um dia desses, fui lá fazer uma visita e até tratar de uma internação compulsória, pedir ajuda deles lá, e pude presenciar e quero parabenizá-los, e a senhora também, que é a secretária, da forma cortês, amiga e delicada que eles atendem. É o mínimo que nós podemos fazer e devemos fazer, né, vereador? Obrigado, colega vereador Neto. Vereador E Elcio. aqui, eu gostaria, só por uma questão de ordem, também aqui no CRAS, né, que muitas vezes a pessoa recebe o sacolão mensal, mas claro que aquele sacolão não dá, e que ela vem de novo, e a Raíra faz atende a pessoa, conversa e vê da realidade, da necessidade, e dá uma reforçada. Isso aí é muito bom. É verdade. Tá, era isso. Muito obrigado. Obrigado, Neto. Vereador Elcio. Senhor presidente, colegas vereadores, secretária Flávia, quero parabenizar pela belíssima apresentação que fez hoje aqui, até para que a nossa comunidade entenda a função da assistência social. Por causa que a gente vê muito, até a pergunta, às vezes, o que a assistência social faz. Então, está ali a prova do enorme trabalho que cai em cima da secretaria. E quero agradecer também, que eu digo até, acho que é dos vereadores que mais incomoda lá, está sempre lá imagina, o nosso trabalho. Encaminhando alguma coisa, mas temos um atendimento 10 a todos os funcionários. Isso aí que é importante, que a gente chega com uma pessoa e a pessoa sai de lá satisfeita. Às vezes até não sai com a solução, mas sabe que ela tem que esperar e aguardar um pouco mais para que chegue a sua solução. E sobre os aluguel social, eu, dentro de tudo que eu vi aqui, eu acho que, não sei se não está faltando, isso aqui é somente uma ideia minha, não estou criticando, não estou nada. Acho que está faltando uma conexão entre a assistência social e a Secretaria de Desenvolvimento. Por causa que a Secretaria de Desenvolvimento é a que a fiscalização trabalha em cima daquilo ali nas habitações, entendeu? Que fiscaliza as habitações, se está morando a pessoa, não está morando a pessoa, se a pessoa vendeu, se a pessoa não vendeu, se a pessoa alugou. Que hoje, eu digo a verdade, principalmente na Londres, tem muita gente que alugou, abandonou, deixou para outra pessoa muito diferente, e até mesmo vendeu. E no loteamento novo, ali perto do cemitério, ali também, já tem gente que já está querendo vender. Já tem gente ali oferecendo, inclusive já sei até o valor, R$13.000. Olha bem, e uma pessoa conhecida minha veio perguntar se ele poderia comprar. Eu deixei bem claro, não compra, que depois tu vai ter problema. Então, as coisas, eu acho que essa fiscalização tinha que rever essas casas e passar para a assistência social para colocar essas pessoas que estão gastando um salário ali, um mês de aluguel e diminuir para a assistência social para sobrar para outras coisas. Entendeu? Então, eu acho que essa fiscalização teria que ver mais rápido isso aí e repassar as casas que pode ou não pode passar para essas aqui. Tá certo, isso aí. Com relação às casas lá do loteamento Vitória, é bom que as pessoas saibam que essas casas, e qualquer benefício que a pessoa tenha de habitação, ela tem um prazo de, no mínimo, 5 anos, né, para passar para o nome dela a casa. A lei determina isso. E como é que ele vai vender uma coisa que não está no seu nome, né? Alguns colegas mais? Não, sou o vereador Maninho. Secretário, eu vou fazer algumas manifestações aqui. Pois não. E eu queria deixar bem claro, a senhora nos explicou bastante a cartilha da assistência social, né? Isso é a técnica, né? Mas a senhora tem aquela que nós devemos cumprir, né? Exato, né? Mas a senhora tem um papel fundamentante, que é o desenvolvimento social. Pessoa que articula as políticas. Isso eu sinto falta de um articulador da assistência social. Desenvolver os pontos, conhecer a cidade, conhecer os projetos. Um ponto que eu toco aqui, que a senhora falou que foi muito importante, que a mulher é envolto de todas as temáticas, e até hoje, quase 2 anos e meio, e não temos uma coordenadoria da mulher. Será que, como a secretaria atende, primeiramente, através de todo
o elo da mulher, será que primeiramente não era para ter feito uma coordenadoria, já entrando na assistência social e pegando essa coordenadoria? Inclusive, nós tínhamos uma pauta aí com a delegada Carla, com a juíza e com a promotora, elas sentiram muita falta, sim, dessa coordenadoria para que toquem essas políticas das mulheres. Em relação à política da pessoa com deficiência, o mês passado que foi feito, ficou quase 2 anos parado o Conselho. O Conselho do Idoso também, ele tem uma política fundamental de prever e organizar a cidade para isso, né? Eu acho que um baile ou um evento ele não contempla isso. Eu acho que precisaria pensar políticas públicas para a pessoa idosa. Calçadas acessíveis, espaços de convivência, espaços onde eles se sintam à vontade. Então, muitas políticas que podem ser desenvolvidas. Outra coisa também que a gente sentiu falta durante muitas reuniões que a gente teve nessa casa com a rede, né? Todas quase as secretarias sentiram a falta da rede, da assistência social dentro da rede, né? Educação, saúde, outras encontros que a gente teve. Então a gente pede muito assim, que a senhora dê uma observada em relação a isso, né? A rede. Mas né? Eu não vejo, não vou dizer fundamento, que é uma palavra meio forte, mas a Secretaria da Assistência Social está em todos os serviços da rede. Nós temos uma equipe pequena, como eu disse. Talvez, muitas vezes, aquela pessoa encarregada não consegue estar em todos os lugares, mas nós estamos na rede, sim. Há um equívoco de quem formou. Pois é, então a gente Há um equívoco. Vamos fazer uma reunião certamente da rede, todo mundo junto aí, para a gente com certeza esclarecer esses pontos aí. Muito bom. E os números da cartilha são desenvolvidos em 361 dias, né? A gente acha muito pouco, somente 3 aluguéis sociais, né? É simbólico o que fazem de reforma nas casas também, né? Então, como é que a gente vê um mediador, um articulador da assistência social? Tem muita gente querendo doar telha, querendo doar banheiro, querendo doar tijolos, e a gente não vê um articulador. Só, pessoal, a assistência social não pode meter a mão, não pode fazer, mas ela pode intermediar, ligar esses 2 pontos. Quem precisa e quem quer doar. Ou um grupo de ações que possa fazer isso. Da partezinha é bom. Pois não? Aí eu acho que entra o pedido da dona Zilka, a vereadora Zilka, exatamente, que houvesse uma área para que a gente, no momento que eu detectasse que tinha 100 tijolos que o pessoal queria doar, eu ir lá e depositar lá para que a assistência social pegasse a hora que bem entendesse. Eu acho que está faltando isso aí. Exatamente, secretária Flávia. Então, essa articulação que a gente sente falta, né? Até nesta casa a gente falta também dessa articulação, dessa aproximação, assim. Então, são vários pontos que a gente poderia discutir aqui, né? E quando a gente discute, a gente não discute pessoas, a gente discute uma gestão, né? Então, essa casa também vai estar sempre aberta para discutir gestão, para discutir solução. Os espaços públicos também devem ser valorizados, né? A gente foi fazer uma atividade no bairro Cristo Rei, e você nota que tem todos esses problemas que a gente relatou aqui, mas assistência social com desenvolvimento social não chegou lá com uma praça, não chegou lá com um programa de esportes bem organizado, não chegou lá com uma organização no lixo seco, no lixo reciclado. Eu acho que o vereador está falando muito em infraestrutura, né, vereador? Aí não cabe a Secretaria de Assistência Social. Não, mas esses pontos que eu queria destacar. Existe a Secretaria de Assistência Social, que ela trabalha a cartilha, né, da assistência social, e o desenvolvimento social, planejado, programado, chamando as pessoas para conversar. Inclusive, a senhora nós fazemos isso dentro do nosso serviço diariamente. Inclusive, a senhora não tem nem adjunto, que é uma peça importante, eu acho, dentro da administração. Né? Eu não posso responder por isso. Uma questão que não é minha, então, do prefeito. A gente tem um discurso muito claro em relação ao que a gente pensa, né? Então, a gente fala e trabalha nisso. Não é uma pessoa que está se aventurando ou falando alguma coisa. Todos os dias a gente está dentro da assistência social, a gente sente muita falta dessa articulação, desses pontos, né, das conversas, das reuniões, e colocar a casa à disposição, secretário. Sempre que precisar dessa casa, com certeza a gente vai estar aqui para atender e para a gente discutir a melhoria da cidade de São Cepé. Tá bom? O que estiver dentro das nossas responsabilidades, posso ter certeza que nós vamos cumprir. Agora, questões que não estejam atinentes à atividade da assistência social, nós vamos continuar fazendo e entendemos, e a maioria dos vereadores entendeu que sim, nós sim estamos fazendo. E vamos acertar as sugestões. O que for em termos de infraestrutura, de montagem de praças, espaços, isso não cabe à secretaria. Nós podemos ocupá-los e bem ocupá-los, pode ter certeza. Não, só para destacar, que existe a cartilha da técnica social e esse desenvolvimento social a partir das pessoas que fazem a gestão, né?
Eu não vejo que eu pratique a cartilha da assistência social. Nós estamos praticando a assistência social como política de desenvolvimento da nossa comunidade, dentro das nossas possibilidades, com os recursos que nós temos. Obrigado, vereador. Obrigado.